Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a classificação do Flamengo e a eliminação do Botafogo. As duas equipes cariocas, Botafogo campeão da última Libertadores e campeão brasileiro também em 2025, eliminado da competição, e o Flamengo com uma grande atuação derrotando o Internacional. Já Fernando César irá analisar justamente esses confrontos da Copa Libertadores da América, os demais confrontos que teve o Palmeiras também avançando e o São Paulo, equipes do Brasil. E Robinson Lessa e as insanidades dessas torcidas organizadas, criminosas, invadindo o CT agora toda hora. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola que tem o patrocínio da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções com uma qualidade excepcional e um valor incomparável. Você vai lá no link embaixo, neste vídeo, lá embaixo, na descrição, e acessa a Agóis Esporte. Mas agora eu vou dar um pulo, inicialmente Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, Flamengo avançando, Botafogo eliminado. Um abraço! Olá, gente da Resenha da Bola. Sem dúvida, dos 8 confrontos das oitavas de final da Libertadores, o clássico brasileiro entre Flamengo e Internacional esteve no topo das atenções, dado o esperado equilíbrio entre as equipes de Felipe Luiz, líder do Brasileirão, e Roger Machado, 12º nos pontos corridos. Ambos eliminados na Copa do Brasil, a se enfrentarem 3 vezes no curso de uma semana. Na quarta-feira, 13, vitória do Flamengo 1-0 nas oitavas da Libertadores, jogo de ida no Maracanã. Último domingo, 17, no Beira-Rio, 20ª rodada do Brasileirão, Flamengo 3, Internacional 1. Nessa última quarta, 20, na decisão da vaga do torneio da Conmebol, nova derrota colorada em casa. 2-0, 6-1 no agregado das duas competições, a confirmar ampla superioridade rubro-negra na temporada, com desempenhos que atestaram a evolução da equipe de Felipe Luiz, inclusive com destacada participação de recém-contratados, como os ex-Atlético de Madrid Samuel Lino, brasileiro, e o espanhol Saúl, este último a esbanjar vigor físico e talento no último embate, habilitando-se a um espaço no meio-campo que conta já com o chileno Pulgar, o ítalo-brasileiro Jorginho, campeão europeu pela seleção italiana, os uruguaios De La Cruz e Arrascaeta e outro novato, o colombiano Carrascal. Nessa vitória do Flamengo, decisiva de vaga para as quartas de final da Libertadores, evidente a sintonia fina entre Jorginho e Saúl, que, por sinal, atuaram juntos no Chelsea, numa conexão virtuosa com a defesa e o ataque, com promissora perspectiva de plena consolidação até o fim da temporada. Outro carioca, todavia, ficou para trás na disputa pelas quartas de final da Libertadores, justamente o ganhador continental de 2024. Ao jogar mal em casa e sofrer até forte pressão da LDU no segundo tempo, o Botafogo venceu o jogo de ida por 1-0 e se viu diante da decisão na altitude de 2.800 metros de Quito, onde repetiu o fiasco do Engenhão e perdeu por 2-0. Nas quartas-feiras, 17 e 24 de setembro,
as quartas de final da Libertadores. Flamengo e Estudiantes, São Paulo e LDU, Palmeiras e River Plate, e Vélez Sarsfield e Racing e Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes, você analisando o Flamengo e o Botafogo em situações opostas e também já passando aí a relação dos confrontos da fase quartas de final, que o meu caro Fernando César vai chegar agora analisando de forma mais ampla esses confrontos. Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha, e conhecemos as 8 equipes que estarão agora em confrontos, disputando a etapa quartas de final da Libertadores da América. A grande decepção para chegarmos a essa etapa, principalmente se você fizer um comparativo com o que fez na temporada passada, foi justamente o Botafogo ao ser desclassificado pelo time equatoriano, a LDU de Quito. Do contrário, teríamos um confronto tão somente entre brasileiros e argentinos, já que a Argentina levou para essa etapa quartas de final 4 times, com o fato da LDU ter desclassificado o Botafogo, o Brasil ficou com 3 representantes e, claro, o Equador com 1 representante, no caso, a LDU, que será adversária da equipe do São Paulo. Se você fizer uma análise agora dos próximos confrontos, fazendo uma projeção, Júnior, dos brasileiros, para mim, quem vai ter que procurar cuidados especiais é justamente o São Paulo. Por quê? Mesmo com a chegada do Crespo ao comando do tricolor, que deu um sentido de um aproveitamento melhor por parte da equipe do São Paulo, mas o tricolor chegou exatamente nessa etapa quartas de final, dependendo de uma eliminação por pênaltis, o que realmente chama atenção de estar muito bem preparado para enfrentar agora a equipe da LDU. Por outro lado, ainda dentro desse chaveamento, se você encontrar o confronto entre River e Palmeiras, para mim o Palmeiras eu coloco ainda como favorito, mesmo o River sendo o time de maior respeito no momento por parte do futebol argentino, até buscando o aproveitamento dentro do campeonato do país vizinho. O confronto entre Vélez e Racing no outro chaveamento é basicamente um clássico em que o Vélez tem até no campeonato argentino um aproveitamento melhor que a equipe do Racing, porém o Racing é uma equipe que tem aí bom desempenho em se tratando de Libertadores da América, é um time cascudo. Eu diria para você que para mim aqui está o maior equilíbrio justamente nesse confronto, até porque é um clássico local, é uma rivalidade dentro do seu país. E para finalizar, claro, o Flamengo é o grande favorito pelo elenco que tem, por tudo que vem fazendo diante de um Estudiantes que também tem aí tradição em disputa na Libertadores da América, mas para mim o Flamengo não é apenas o grande candidato para esse confronto, como continua sendo o candidato principal, o protagonista nessa Libertadores para ficar com o troféu, Júnior.
Fernando, você também dando uma geral nos confrontos, nas partidas, enfim. Teremos, olha, muito tempo, hein? A Argentina chegando com 4 times na fase quartas de final, inclusive esse clássico do Vélez contra o Racing. Mas, sem dúvida alguma, eu ainda aponto as equipes brasileiras, o Flamengo, né, pelo que vem jogando, mais à frente, e o Palmeiras também, com favoritismo maior nessa sequência da Copa Libertadores da América. Mas agora eu vou até Peneira Lagoas, porque Robinson Lessa, você chegando para analisar mais um fato lamentável, pífio, patético, um absurdo total dessas tais organizadas que seguem aí deitando e rolando, invadindo o CT, e agora o do Santos, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para conversarmos sobre um tema realmente que não me agrada. E eu acho que qualquer cidadão, qualquer desportista de bem, repudia os atos de violências que as pseudo-torcidas organizadas vêm praticando nos estádios, fora dos estádios, nos centros de treinamentos das diversas equipes aqui, principalmente no futebol brasileiro. Então, realmente, a justiça precisa tomar atitudes enérgicas. A gente tem acompanhado diversos episódios, Palmeiras, Corinthians, agora recentemente Santos, Atlético Mineiro, Vasco e assim sucessivamente, diversos Grêmio e Inter no sul do país. Isso já virou uma rotina. Cabe a nós da imprensa deixarmos de lado os atenuantes e sermos bem mais críticos, sermos bem mais ácidos e não demagogos, como boa parte dos confrades são. Não sei o porquê, não sei qual a afinidade com essas pseudos torcidas organizadas, mas pegam muito leve. Isso, para mim, é um absurdo, primeiramente. Segundo, que a própria justiça deve penalizar de forma muito ferrenha para servir de exemplo às demais. Quando uma for punido exemplarmente, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente, irá pensar na forma de agir. É inadmissível que isso continue acontecendo dentro e fora dos campos, principalmente no futebol brasileiro. Outra coisa também, os dirigentes dos clubes, muitas vezes, são parceiros dessas quadrilhas organizadas. Por incrível que pareça, custeiam diversas benesses, passagens de avião, ingressos, enfim, deslocamentos. É realmente algo inaceitável e inadmissível diante do comportamento que essas torcidas representam hoje. São péssimos exemplos, são organizações, muitas vezes delas, organizações criminosas. São bandidos, afugentam a torcida dos estádios. Então, a justiça no nosso país precisa ser bem mais severa, porque praça de esportes, passionalismo esportivo não deve servir como atenuante para as barbáries que essas pessoas, que esses membros de facções organizadas vêm praticando e protagonizando. Cenas realmente tristes que nos deixam realmente muito revoltados com a violência que assola. Tudo bem, é um mal social hoje e o futebol não poderia ficar fora disso. Só que precisa ser combatido exemplarmente. E o que a gente vê muitas vezes é que o fato de ser um ato dentro de uma praça de esporte parece que serve de atenuante e não deveria servir.
Por hora é só, um forte abraço e até a próxima. Exatamente, Robinson Lessa. Até quando a gente vai ter que aturar esses bandidos, esses criminosos, deitando e rolando e ainda vão lá na cara de pau? Tem um vídeo que o tal presidente da torcida jovem do Santos fala: porque eu dou minha vida, nós viajamos, fazemos caravanas, eu não consigo ter uma vida normal com essa situação do Santos. Meu amigo, tá de brincadeira, né, cara? São os doentes, criminosos, e eu falo com conhecimento de causa. Criminosos. Agora, muito coleguinha jornalista aí fica dizendo: não, alguns elementos, até hoje, toda hora, infelizmente, fazem parte dessas organizadas. Não, a maioria. Quem vai para a organizada, tudo bem, aquele pessoal que vai, gosta de ficar ali na organizada pela festa, mas não se envolve, ok, mas a maior parte ali vai para brigar mesmo, para arrumar, para ter arruaça, para mostrar que é o mais machão, tá? Então, essa é a realidade, e tem que haver punição severa, mas a gente fala e continua tudo na mesma, né? Agora cabe a gente aqui bater, né, contra essa situação absurda. Esta resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!